Então, pessoal, a Lohane, ela havia falado comigo, me pedido para esclarecer um pouco sobre as AECOS. Eu não sei se ela chegou a falar com vocês com relação à AECO de farmácia e da estética. Então, antes de eu falar, eu queria saber, tem estética presente ou só turma de farmácia? Pessoal, tira os microfones para mim, por favor. Jéssica, Raíla e Maria Luísa. Oi. Tire o microfone, desative o som. Tem alguém da estética? Sim. Quem que é? Jéssica? Isso. Raíla e Maria Luísa, farmácia? Também são de estética. Não é? Hoje foi o contrário, hoje só tinha farmácia. Bom, o pessoal está entrando, tá? Então é o seguinte, eu fiz duas AECOs diferentes. Fiz uma AECO direcionada para estética e uma AECO direcionada para a turma de farmácia, ok? O que eu quero com essas AECOs? Eu quero que vocês leiam os textos, tá? São textos específicos para cada área e que façam uma resenha. O que é uma resenha? Na realidade, vocês vão fazer um resumo, mas colocando a opinião de vocês, tá? Então, eu acho que o texto, ele aborda... Então, vai trazer um pouco da impressão de vocês para os artigos que eu enviei, tanto para a turma de estética quanto para a turma de farmácia, ok? Respostinha para mim aí? Pessoal? Jéssica, ok? Está compreendido? Vocês estão me ouvindo? Tá ok. Ok. Então, olha só, eu vou começar a minha aula, tá? Eu enviei para vocês, semana passada, uma aula falando sobre os riscos do ambiente de trabalho. Eu vou dar uma retomada nessa aula dos riscos de ambiente de trabalho, só para eu pegar hoje, a gente vai falar um pouquinho de mapa de risco, ok? Então, olha só, retomando a nossa aula anterior, eu mandei para vocês, foi uma aula gravada, falando que nós temos 5 tipos de riscos relacionados ao ambiente de trabalho, não só na área da saúde, mas, de uma forma geral, a todos os tipos de ambiente de trabalho. Que são os riscos físicos, que demandam uma fonte de energia, seja essa fonte de energia calor, frio, radiações, eletricidades, qualquer situação que emana uma fonte de energia. Falamos também sobre os riscos químicos, né, que são riscos derivados de produtos voláteis, de gases, de vapores. Falamos sobre os riscos ergonômicos, que são aqueles que interferem no bem-estar no ambiente de trabalho. Dentro disso, insere-se a iluminação, ventilação, movimentos muito repetitivos do trabalho, trabalhos estressantes, monótonos. Falamos sobre os riscos biológicos, né, que são derivados de acidentes, não só de resíduos humanos, mas também de animais e de vegetais. E falamos dos riscos provenientes de acidentes do trabalho, como acidentes com material biológico, acidentes com material perfuro-cortantes, quedas e outros riscos, então. E falamos que cada risco, ele obtém uma cor, foi dado uma cor específica para cada risco no ambiente de trabalho. E que nós tínhamos, então, o risco químico, vermelho, risco físico seria verde, risco ergonômico seria amarelo, de acidente azul e o biológico marrom. Então, dessa forma, eu vou trabalhar hoje com vocês o que a gente conceitua como mapa de risco, ok? Posso continuar, pessoal? Tranquilo? Retorno aí para mim. Bom, o que é mapa de risco? Quando a gente pensa que temos um ambiente de trabalho, vamos colocar, por exemplo, um laboratório, tá? Vamos pensar num laboratório de análises clínicas. Nós temos locais em laboratórios que nós temos pontos de deixar amostras provenientes de seres humanos, a gente tem ponto que a gente faz as análises desse material,
Nós temos ponto que lavamos aqueles produtos que são utilizados para fazer as análises, as vidrarias. Então, nós temos diversas áreas dentro do ambiente que nós vamos ter todos os tipos de risco que precisamos trabalhar. Então, quando eu tenho um ambiente que ele envolve o risco biológico, ergonômico, de acidente, físico, químico, eu preciso, hoje a NR6, ela nos obriga a mapear esse serviço e deixar esse serviço, esse mapeamento, visível para todos os profissionais que trabalham naquele local. Então, por exemplo, vocês entrarem numa UTI ou em qualquer parte de um hospital, vocês vão ver lá um mapa de risco pregado na entrada, e esse mapa, para quem conhece, vai dar a entender quais são as áreas de maior risco naquele local. Então, quando a gente fala de mapa de risco, o conceito tradicional do mapa de risco é a representação gráfica de um conjunto de fatores presentes nos locais de trabalho que são capazes de acarretar prejuízo à saúde dos trabalhadores, através de acidentes de trabalho e doenças também provenientes do trabalho. Então, quando eu faço um mapa de risco, eu tenho os objetivos, que são, primeiro, é fazer uma planta que vai representar todos os riscos que são encontrados naquele setor, naquele ambiente de trabalho. Um outro objetivo importante, quando eu tenho um mapeamento de risco, é proporcionar um processo educativo, a elaboração daquele mapa. Ou seja, o mapa por si só, ele demanda uma capacitação de todos os funcionários de conhecimento dessa estrutura, de saber o que aquele mapa de risco quer dizer. E também, como importante objetivo, é a conscientização dos trabalhadores em relação aos perigos expostos. Lembrando, né, de perigo é a situação que emana cuidado. Então, se eu tenho uma situação que necessita de cuidado, logicamente eu tenho uma situação de risco ali. Além disso, é importante também buscar soluções para os problemas encontrados. Por exemplo, você tem uma área que é uma área que tem risco biológico e precisa ter uma certa circulação de pessoas ali. Então, nós precisamos trabalhar aquela área para que ela leve menos agravos às pessoas que circulam numa área de risco biológico. Então, vamos pensar no laboratório de novo. A área sala de coleta. Vocês entraram no laboratório para fazer um exame de sangue, existe uma área específica que tem uma mesa, que tem os insumos para poder coletar o sangue, a seringa, o algodão, o adesivo, o garrote. É uma área limpa, branquinha, com uma mesa, um suporte para o braço, nada mais do que isso. Por que eu preciso ter uma área específica quando eu tenho um risco biológico? Alguém consegue me responder? Gente, vamos lá? Exatamente para evitar circulação de pessoas, certo? Né? Naquele local que não exercem aquela atividade propriamente dita. Dentro de um laboratório, eu tenho a pessoa que recebe os exames, eu tenho a pessoa que faz cadastro, que atende o cliente, e eu tenho a pessoa específica para a coleta. Então, isso é uma norma de biossegurança para aquele local de trabalho. Tá? Então, naquele local só vai circular pessoas que são capacitadas para desenvolver aquela atividade. Além disso, é o que eu falei anteriormente, esse mapa de risco, ele proporciona uma visão coletiva de situações de risco e ele oportuniza a prevenção de acidentes e agravos à saúde. Então, de acordo com a NR5, tá? Essa representação gráfica desse mapa de risco, ele vai, né, do grupo em que o risco pertence, de acordo com a cor. Se for um instrumento, um equipamento que gere fonte de energia, de calor, ele vai estar trabalhando com risco físico, que é a cor verde. Ele também vai representar o número de pessoas que estão expostas ao risco, dependendo do tamanho daquele risco presente naquele ambiente de trabalho. Ele vai mostrar a especialização do risco, qual é o tipo de risco daquele ambiente de trabalho, e vai também mostrar a identidade do risco de acordo com a gravidade. Então, esse mapa de risco ele é feito interpretando uma legislação trabalhista. E aqui nós temos, então, as nossas principais cores, de acordo com a legislação, com a norma reguladora, com os riscos encontrados em ambiente de trabalho. Então, se eu tenho um risco que demanda calor, vamos pensar se fosse, por exemplo, numa clínica de estética, né? O pessoal da estética aí, qual é o equipamento que pode levar a um risco físico que trabalhamos na clínica de estética? Quem responde para mim, as meninas da estética?
Vamos, gente. Farmácia estética, ninguém? O laser, né? Vamos pensar no laser para a remoção dos pelos. O laser é um equipamento ligado à eletricidade, então ele tem risco físico. Além disso, ele promove também lesões a nível de retina. Então, quem trabalha com laser precisa ter cuidados, proteção com os olhos. Então, é um equipamento que ele tem risco de acidente e ele tem risco físico. E, além disso, é preciso também que haja um procedimento de limpeza daquele laser, porque ele é um equipamento que vai passar de pessoa a pessoa. Então, ele pode também demandar o risco biológico. Entenderam, gente? Então, retorno. Posso continuar? Bom, então, com relação aos riscos, nós temos físicos, coloração verde, químicos, vermelho, biológicos, eles são relacionados com a cor marrom, ergonômicos com a cor amarela e os riscos de acidente na coloração azul. Quando eu vou fazer um mapa de risco, eu vou classificar o tamanho, a proporção do risco de acordo com o grau, com a gravidade. Então, se eu tenho um risco pequeno, eu vou colocar uma bolinha ou um quadradinho, eu vou dar um elemento geográfico de acordo com o tamanho daquele risco. Se eu tenho um risco grande de material biológico, de risco biológico, por exemplo, no laboratório de análise clínica, eu vou colocar uma bolinha grande da coloração marrom. Se eu tenho um risco grande na minha clínica de estética de ter acidente com um determinado equipamento, eu vou colocar uma bolinha grande na coloração azul referente ao risco de acidente. E assim, esse mapa vai sendo construído, né? Ele pode ser construído de várias formas, ele pode ser com representações gráficas de bolinha, círculos, retângulos, ele pode ser também como a planta arquitetônica, né, da arquitetura de um local, a planta baixa, que mostra ali a casinha, onde tem lavabo, onde tem área de local de despejo de material contaminado, e ele vai sendo construído com a cor que você emana aquele risco e com o tamanho, a gravidade daquele risco. Aqui eu tenho um laboratório de bioquímica e genética molecular, né, onde tem as entradas das salas, então tem a sala 1, a sala 2, a sala 3, e se eu voltar aqui nessa fotinha anteriormente, eu tenho essa mesma planta, só que colocada com riscos. Olha, a gente tem ali uma bolinha vermelha, então naquele local ali existem produtos químicos que levam risco à saúde. Temos ali 2 locais de risco biológico, provavelmente uma é a área de limpeza e a outra é a área de expurgo, de despejo de material biológico. Temos ali uma área de acidente, temos uma área de risco físico, verdinha, e mais uma área de risco químico. Então, quando o profissional, o trabalhador, de uma certa forma, ele enxerga esse mapa, ele sabe que naquela área, determinada área, ele vai precisar ter mais cuidado, porque são situações que demandam perigo. Bom, então, além do mapa de risco, quando a gente pensa em ambiente de trabalho, nós precisamos também conhecer alguns símbolos que são inerentes à saúde do trabalhador, principalmente na área de saúde, mas não somente. Então, nós temos aqui o primeiro símbolo, que é o símbolo que demanda radiação. É muito comum a gente ver esse símbolo quando a gente passa perto de uma sala de raio-x. Né? Tá ligadinho ali a radiação, então a gente sabe quando aquela luz ali está acesa, que nós não devemos entrar naquela sala. O outro símbolo a seguir é o famoso risco biológico, certo? O risco biológico ele pode ser representado na cor preta, na cor amarelinha, como está ali, lembrando que são 3 elos abertos interligados por um único elo. O próximo é o risco de arma química. Temos aqui esse debaixo da chamazinha, é um risco bastante conhecido por todos, né, que é o inflamável. A gente vê isso muito em caminhão na beira da estrada, caminhões que levam gasolina, né, produtos combustíveis. E o outro ali, que é um xizinho, ele é uma recomendação para substâncias que são irritantes à saúde. O próximo, nós temos ali um peixinho morto, né? Parece que tem uma lagoa trincada, uma árvore seca, e são riscos que demandam perigo ao meio ambiente. Aí entra o pessoal da farmácia com o descarte de medicamentos.
A gente sabe que ainda hoje nós descartamos medicamentos na lata de lixo e que esse lixo vai para a rede de esgoto. E a rede de esgoto ela vai, consequentemente, contaminar os nossos rios e até os mares. Então, já existe uma legislação para que os medicamentos vencidos ou que já estão em desuso sejam descartados em recipientes próprios para o risco químico e que esses recipientes são levados recolhidos ou coletados por firmas especializadas para que eles não sejam alocados e jogados no meio ambiente. Então, isso hoje já é uma legislação. E nós temos aqui também o próximo, que é a caveirinha, que ela demanda a toxicidade de muitos produtos químicos. Então, todo produto que você encontrar essa caveirinha alencada nele, a gente sabe que é um produto que é tóxico à saúde, que deve ter algumas restrições na manipulação, boas práticas de manipulação, devemos colocar máscara, às vezes óculos de proteção e uma luva para manipular esse medicamento. Às vezes não só medicamento, mas agrotóxicos, produtos químicos, produtos pesticidas, né? Produtos que vão eliminar parasitas, baratas, insetos, etc. e tal, são produtos perigosos. Às vezes, produtos não emanam cheiro, tá? Você não tem aquele cheiro de produto químico forte, mas eles são nocivos à saúde humana, principalmente as vias respiratórias. A seguir, nós temos aqui um anelzinho que também pegando fogo, que significa combustível. Ali, olha, para o pessoal que manipula, pessoal de laboratórios, né? Nós temos o risco de corrosão, que é o risco corrosivo, a gente tem um ácidozinho ali, né? Mostrando ele correndo a mão e a estrutura. E logo abaixo nós temos um símbolo de risco explosivo, né? De cargas perigosas que são explosivas. A seguir, nós temos o risco biológico. Essa é a representação mais comum observada pelo risco biológico. Amarelinho, né, internamente, com as esferas entreabertas e na coloração preta. Esse é o mais comum. E aqui no próximo slide, nós temos aqui a radiação ionizante, que eu falei agora há pouco, que estava presente em salas de radiação, de tomografia, de raio-x, de ressonância magnética. A radiação ao laser, né? Lembrando que o laser, hoje o laser é usado em inúmeras profissões, ele tem milhões de indicações. A gente faz o laser para retirada de pelos, o laser para fazer peeling, o laser para estimular o processo de granulação, o laser para fazer cicatrização, o laser para reparar cicatrizes. Então, nós temos inúmeras utilidades do laser, mas ele é um equipamento que leva ao risco físico, porque ele é ligado a uma fonte de energia, e ele também leva a acidente, porque ele ele tem um risco que ele faz lesões diretas a nível de retina nos nossos olhos. Então, é um equipamento perigoso que deve ser manipulado com cuidado. E aqui a radiação não ionizante, que também ela tem os seus agravos. No próximo slide, nós temos aqui alguns símbolos que são comuns, como o gás comprimido, que é o último lá de baixo. Quando nós passamos numa área hospitalar, nós temos muitos gases. Nós temos o gás, que é o ar comprimido, e o gás oxigênio. Todos eles são produzidos, eles são vendidos em balas, né? E essas balas, elas são comprimidas. E esse gás comprimido, na presença de um pavio de fogo, de um isqueiro, de um cigarro, de qualquer situação que demanda uma chama, ele pode se tornar explosivo, porque ele está ali comprimido, compressorizado, né, dentro de uma bala ali, chamada a bala de gás ou de oxigênio. Então, também é um equipamento, um instrumento bem perigoso e muito usado, né, nas instituições e clínicas. Nós precisamos desses equipamentos. Nós temos ali o campo magnético, que é uma ferradura, né, que ela vai atrair uma fonte de energia. Temos a seguir a superfície aquecida, como se fosse uma chamazinha de calor. Então, em locais que você tem produção de calor, como os autoclaves, as estufas, é interessante ter sempre uma plaquinha dessa. Por quê? Porque o trabalhador ele já sabe que ali não se pode apoiar, não se pode encostar, que tem risco de acidente por calor. E nós temos, ao contrário do calor, também situações onde temos equipamentos com temperaturas muito baixas. E lembrando que tanto o calor quanto o frio, eles também produzem queimaduras e levam agravos à nossa saúde.
No próximo, nós temos ali aquele extintor de incêndio, né? Hoje, para você ter qualquer tipo de instituição, é preciso passar por uma revisão do Corpo de Bombeiros e um equipamento de proteção coletiva é o extintor de incêndio e ele é obrigatório em qualquer instituição que tenha fluxo de pessoas. Nós temos ali embaixo, vermelhinho, o gás inflamável, que pode ser comparado àquele explosivo, e o gás não inflamável, que já tem menos risco. E aqui agora alguns símbolos mais de conhecimento de forma geral das pessoas, né? É o que não pode, o que é proibido. Então, nós temos o proibido o uso de tabaco, proibido alimentar, né? Isso é muito comum em locais, em clínicas, estabelecimentos de saúde, em fábricas, locais onde não é permitida a presença de alimentos. E temos também o último slidezinho ali, que é proibido você fazer, né, acender qualquer tipo de chama que corre risco de explosão. Pessoal, o meu tempo aqui está dando 9 minutos restante. Eu estou tentando ver se eu já dobro o tempo. Se não conseguir, vocês entram no próximo link que foi mandado junto com essa aula, ok? E aqui, olha, uma foto, né, parece uma pessoa que tem ali como se tivesse radiação espalhando pelo corpo, e é o símbolo de substâncias que são carcinogênicas, ou seja, elas produzem câncer. Algumas radiações, como o raio-x, a ressonância, pessoal da farmácia que trabalha na produção de quimioterapia, de manipulação de medicamentos quimioterápicos, que fazem as fórmulas de quimioterapia, tem um risco muito sério de risco carcinogênico, porque a gente sabe que a quimioterapia ela pode levar, né, a agravos a quem manipula, tanto a área da enfermagem quanto da farmácia. Então, esses medicamentos eles são produzidos, diluídos, dentro de uma capela, tá? Que é uma câmera fechada, que você só enfia os bracinhos, não tem um contato e manipula ele com os bracinhos para dentro da câmera e o rosto para fora. Então, é um equipamento de proteção coletiva muito importante. E aqui nós temos, às vezes, é muito comum esse símbolo, que ele demanda 3 atitudes de uma forma única, que é o risco de toxicidade, né, de produtos tóxicos ali, de veneno, de coisas tóxicas à saúde, o risco de radiação, e ali indica aquele bonequinho correndo, que é a saída. E hoje a placa, a sinalizador de saída, ele é tão importante quanto um sinalizador de extintor de incêndio. Então, qualquer instituição que tenha um fluxo maior de pessoas, é obrigatório que tenha, né, sinalizadores de saída para que ocorra algum evento, as pessoas naquela situação, né, meio desesperadora, elas sejam direcionadas por esses sinalizadores. Esse aqui é conhecido, né, ele demanda uma fonte de energia, alta energia, né, então são locais que nós não devemos manipular sem o pessoal especializado. E esse último, ele está relacionado à saúde do trabalhador. As empresas que possuem acima de 200 funcionários, elas são obrigatórias a ter o Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional, chamado PCMSO. E esse programa, ele vai trabalhar a saúde dos trabalhadores de uma forma geral, não só com ações curativas, mas também com ações preventivas para minimizar os agravos da saúde. Por exemplo, toda a indústria de móvel do nosso polo moveleiro, existe ali, né, a saúde do trabalhador, que é composta por profissionais de saúde que zelam e trabalham de uma forma preventiva a saúde dos trabalhadores. Aqui, para a gente fechar essa nossa aulinha de hoje, depois eu vou entrar agora na parte de resíduo, então nós temos algumas considerações importantes a serem colocadas aqui, que é a via de exposição. Então, quando a gente fala em risco físico, químico, ergonômico, biológico e de acidente, nós temos que lembrar que são situações que demandam cuidados e que nós temos algumas vias de exposição que podem ser procedimentos de risco. Então, eu trouxe aqui um pouco para, não só para laboratórios, mas de uma forma geral, algumas práticas que nós precisamos ter cuidado, que podem nos levar a situações de risco. A pipetagem com a boca, a pipetagem era uma prática muito usada em bioquímica, em laboratórios, onde se puxava, a pipeta era aquele tubinho comprido de vidro e aspirava um ácido, algum produto
para poder tirar o quantitativo necessário, né? Como se fosse um conta-gota grandes. Hoje a pipeta ela já é descartável, você manipula ela com o dedo, você vai lá e puxa aquela gotinha, né? Uma gotinha daquele produto para fazer uma análise. Então, isso melhorou, porque corria risco você inalar, engolir aquele produto, né? Uma outra coisa importante é o consumo de alimentos. Aqui fala em laboratório, mas não é só em laboratório. Se eu tiver uma clínica de estética, eu preciso ter um local, uma roupinha, onde a gente vai fazer as nossas refeições. Eu não posso estar fazendo, vou comer uma maçãzinha, né, dentro de um consultório de estética. Então, isso também fica relacionado para todos os locais de trabalho. Local de trabalho é local de trabalho, local de alimentar tem que ser local de alimentação. Colocar os dedos ou objetos contaminados na boca, e aí eu vou dar um simples exemplo que é a caneta. Né? Nós pedimos canetas emprestadas ao colega e quando a gente percebe, a gente tem a caneta do colega na boca. Então, nós temos um hábito muito comum de colocar qualquer coisa na boca. E isso leva a uma grande contaminação. Na atual conjuntura, né, com risco de coronavírus, nós temos que nos policiar muito. Por quê? Porque a mão que está tocando superfície, ela não pode entrar nos olhos, que são mucosas, via de contaminação fácil, e também não se pode colocar na boca, que também é uma via de contaminação muito rápida até para o nosso sistema respiratório. E com relação à inoculação, que é você trabalhar técnicas de injetar alguma coisa, inocular alguma coisa, nós temos ali de grande importância os acidentes com agulhas, né, que ainda hoje eles são bem elevados dentro da saúde do trabalhador em áreas de hospitais, em clínicas de forma geral. Nós não podemos fechar, reencapar uma agulha que foi inserida dentro de um ser humano ou de um animal. Depois que essa agulha foi inserida, ela tem que ser inutilizada da forma que você retira da pessoa, do animal, e descarta ela corretamente. Os acidentes com os materiais cortantes, com lâminas, giletes, né, que cortam de uma forma geral, e também acidentes com animais, através de arranhão e de mordeduras. Tá? Então, nós temos duas grandes fontes de veiculação de patógenos, uma é por via de ingestão e a outra por inoculação. E aí, pessoal, eu vou encerrar aqui com relação à nossa pele mucosa. Né? Nós temos aqui os fluidos corporais, que são eliminados da nossa boca, olhos, nariz e da nossa pele. Os objetos e equipamentos com superfícies contaminadas, aí eu volto a falar do coronavírus, né? O coronavírus, ele vive numa madeira, numa mesa de madeira, por 5 dias. Ele pode viver 8 dias numa sola de um sapato, no couro de um carro, num tecido. Então, é um vírus que ele é transmitido pelas vias respiratórias, mas ele é espalhado pelo contato. Então, pela nossa roupa, pelo nosso sapato, pela superfície, né, onde as pessoas estão. Então, é um patógeno muito perigoso. Eu queria voltar para vocês naquela aula que eu dei sobre as boas práticas de segurança biológica, que fala que o nosso patógeno mais grave, que é o risco 4, que é o nível 4, é o ebola, e nós temos o coronavírus hoje com risco 3, quer dizer que ele tem uma alta infectividade individual, baixa coletividade, mas só perde para ele o ebola, então é um vírus muito grave. E aqui, por último, nós temos a inalação, né, que são os aerossóis. Voltando ao coronavírus, ele não é transmissível por aerossóis, mas através das nossas gotículas de fala, na proximidade de uma pessoa para outra, essas pequenas partículas ficam suspensas no ar e a gente tem risco de contaminar. Tá? Então, às vezes, é mais até pela fala do que propriamente pelo espirro, porque pelo espirro a tendência é cair, a não ser que você esteja muito próximo àquela pessoa. Diferente da tuberculose, onde a pessoa tosse ou espirra, e nós temos ali grandes partículas, né, inúmeras partículas de bacilos da tuberculose. Então, hoje aqui, com relação ao mapa de risco, a gente, né, vai encerrar a minha aula, tá, gente? Eu queria que vocês abrissem um outro link para a gente conversar um pouquinho. Nós precisamos o quê? Conhecer, né, os nossos riscos no ambiente de trabalho, conhecer o mapa de risco, saber olhar para aquele mapa, identificar as cores relacionadas ao risco do ambiente de trabalho e ter os cuidados inerentes àquelas situações, àqueles perigos. E lembrando, né, que as boas práticas de manipulação, o EPI,
o jaleco, o cabelinho preso, o calçado fechado, a luva de procedimento, junto com a sinalização de alerta daqueles locais de perigo e mais esse equipamento de proteção individual e coletiva que eu falei, eles são muito importantes para que a gente evite riscos no ambiente de trabalho. Alguém tem alguma coisa a colocar? Dúvidas? Lara, Jéssica, vocês estão aí?